Olá amigos, Aislan Santos, corretor imobiliário na cidade de Ariquemes, Rondônia. Hoje 4 de outubro de 2022. Venho aqui abordar um tema com vocês, um vídeo na verdade que eu assisti ontem e achei bastante interessante sobre as eleições do corrente ano. Nós estamos aí na reta final, segundo turno para presidente da República, dois candidatos aí que são totalmente opostos. Eu vi um vídeo bem interessante e que fica muito fácil votar. Primeiro eu quero falar com os amigos que se omitir não é uma boa opção. Quando a gente se omite, a gente perde o direito de reclamar, perde o direito de opinar, perde o direito de questionar qualquer ação, seja ela benéfica ou maléfica. Bom, Aislan, mas se não tem ninguém que me representa candidato esse ano, eu tenho direito sim de votar em branco, votar nulo ou até não votar. Sim, você tem o direito. Esse direito ninguém deve tirar de você. Ninguém deve dizer que você não tem esse direito. Porém, quando eu vejo uma coisa errada que eu não denuncio, eu estou sendo leniente com aquilo. Quando eu vejo um crime que eu não denuncio, quando eu vejo uma criança ser abusada e que eu não denuncio porque é um vizinho, por exemplo, eu estou sendo conivente com aquela situação. O que nós temos no país hoje é uma situação bem crítica. Nós temos aí a tentativa de volta do PT para o poder. Nós já sabemos o que aconteceu nos 16 anos, 14 anos que o PT reinou sobre esse país. Se você for um cidadão de bem, uma pessoa que respeita a sua família, uma pessoa que tem uma religião, independente da placa da sua religião, uma pessoa que cuida dos seus filhos, uma esposa que cuida do marido, um bom aluno, um bom professor, uma pessoa que se diz um bom cidadão, você sabe que você tem que assumir uma posição. E mesmo que você não goste do quadro político que está aí posto, você deveria pelo menos se posicionar. O que eu não quero para o meu país? Eu posso sim não concordar com muita coisa que o Bolsonaro diz. Mas uma coisa é certa. Para o cidadão de bem, o Lula é de longe um péssimo presidente. Para um cidadão que prioriza pátria, família, o presidente Lula ou o ex-presidente Lula não representa essa população. Então, amigos, esse ano está muito fácil votar. Muito fácil mesmo. Você que votou em branco no primeiro turno, você que anulou seu voto no primeiro turno, ou até votou como uma forma de protesto porque você sabia que a Simone Tebet, o Ciro, o Padre, a Soraya jamais chegariam a um segundo turno, você tem todo o direito de votar com seu voto de protesto. E é até interessante que isso ocorra para que os políticos entendam que eles não são a única opção. Mas neste segundo turno, nós temos a obrigação, nós, o cidadão que nos auto-intitulamos pessoas de bem, pagamos as nossas contas, respeitamos a nossa família, honramos com os nossos compromissos. Nós temos a obrigação, mesmo que o presidente em exercício não nos represente, nós sabemos que o ex-presidente que quer voltar ao poder é de longe uma situação maléfica para o país. Nós voltaremos, se o PT voltar ao poder, nós voltaremos aos desmandos, aos desmontes das estatais. Imagina se o PT tivesse no poder nessa pandemia. O mar de corrupção que teria. Eu tenho sim alguns pontos que eu questiono o Bolsonaro. Eu tenho sim alguns pontos que eu não concordo. Porém, eu tenho obrigação, como um bom pai de família que eu sou,
como um bom filho, como um bom vizinho, como um bom comerciante, de lutar pelo meu país. Então você que ainda está indeciso, que olha o quadro e fala, olha, não, o presidente Lula não me representa, Bolsonaro também não me representa. A minha pergunta é, você vai deixar o seu ego falar mais alto que o seu país? Você vai deixar o seu ego comprometer as próximas gerações? Se eu não fosse adepto à política do Bolsonaro, com certeza hoje eu votaria nele em protesto ao Lula. E é isso que eu peço para que você reflita. Eu sou um simples morador de uma cidade pequena, do interior, Aislan Santos, corretor imobiliário, mas com certeza esse vídeo, se você está vendo até aqui, é porque você se interessou pelo assunto. Então dê um voto de protesto ao PT, dizendo não, eu não quero a sua volta ao poder. E não é o seu voto em branco ou o seu voto em nulo que vai fazer isso. É o voto no menos pior. E que nas próximas eleições, para você que não gosta do Bolsonaro, tenhamos bons representantes. Isso é um sinal que não desistiremos nunca. Mas uma coisa é certa, não deixaremos o pior voltar ao poder. Um abraço a todos. Que Deus possa abençoar nossas vidas, que Deus possa iluminar os nossos corações, o nosso pensamento, e que nós que estamos aí insatisfeitos com o quadro que está, possamos fazer melhor, possamos fazer diferente. E que Deus abençoe a todos nós. Um abraço.